Este é o Oliver. Na sua agência, todos sabem que para manter a produtividade e os lucros, é preciso se organizar do início ao fim do processo. Por isso, Oliver escolheu o sistema Job One, onde podemos analisar com dados a relação com os clientes, fazer a gestão financeira dos projetos e otimizar a operação da agência. Primeiramente, a primeira coisa que a gente faz é agradecer o convite da equipe da MetroGP, tanto o Ramon quanto o Glauber, que me chamaram, que me convidaram para esse evento, e, obviamente, agradecer vocês que estão dedicando esse pedacinho da manhã para ouvir um pouco do que eu tenho a dizer, né? Acho que tem esse assunto de e-commerce, né, relacionado à publicidade e marketing, ele é muito amplo e tem muita coisa que a gente pode aprender conforme você vai conversando com as pessoas que estão envolvidas nesse cenário. Então vamos lá, vamos começar. Meu nome é Danilo Dandi Hirama, né, eu tenho esse nome brasileiro, eu sou engenheiro de computação por formação, né, já faz algum tempinho, e atualmente eu sou um dos líderes do time de arquitetura de solução na Vetex, tá? E aí, que eu vou explicar, claro, o que de fato a gente faz, né, no dia a dia, muito bem relacionado com projetos e como a gente trabalha essa dinâmica, mas acho que também, um pouco antes de falar o que a gente faz, eu vou falar no que a gente faz, né? Então, talvez algumas pessoas, alguns de vocês já conheçam, né? A Vetex é uma empresa de tecnologia, né? um dos unicórnios brasileiros mais recentes, né? Mas, dentre os produtos que a gente oferece, dentre todos os serviços que a Vetex oferece, a principal e mais conhecida, provavelmente, é a plataforma de e-commerce, né? Sobre ela, a gente tem mais de 2 mil lojas já implementadas, né, distribuídas em mais de 30 países, e para sustentar todo esse serviço, né, toda essa plataforma, a gente conta com mais de 1.000 funcionários, né, depois de algumas aquisições e algumas misturas que a gente teve pela história, colocados em mais de 10 países. Na verdade, eu acho que já são mais de 18 países, com alguns escritórios com os quais a gente é representado, tá? E falando dessas mais de 2.000 lojas, 2.500 lojas, né, para vocês terem um pouquinho de sensação de dar uma tangibilizada, né, no que vocês podem, como vocês podem observar o nosso trabalho acontecendo. Essencialmente eu trouxe algumas marcas daqui, né, mas obviamente dentre 2.500 elas não são as únicas, né, mas que vocês, muito provavelmente agora falando de B2C, né, caso que eu espero que vocês saibam, né, B2C é direto ao consumidor, né, que vocês eventualmente devem se esbarrar no seu dia a dia, né. Então, por exemplo, a gente tem desde dos eletrônicos, né, os 3 grandes clássicos aqui, parte de linha branca, como a Whirlpool, né, que representa a Brastemp, Consul, Fast Fashion, C&A, Calvin Klein, Grupo Soma, que representa a loja Farm, e outras empresas do Grupo Fábula também, parte de indústria de bebidas, indústria de bens de consumo, farmacêuticas, móveis, eletrodomésticos, como também a Home Appliance, né, como Polishop e Tok-Stock, e entre tantos outros segmentos, né, e vocês podem ver que tem alguns até que não são tão normais, assim, a gente fala de Volvo, fala de Localiza, inclusive Nissan, Gympass. Então acho que o importante desse contexto aqui que eu estou trazendo para vocês é que a gente, enquanto plataforma de e-commerce que empodera as lojas de diversos segmentos, a gente consegue absorver muito conteúdo, a gente concentra muita experiência sobre diferentes cenários e diferentes desafios que são apresentados e que são gerados, né, de diferentes fontes, né, em diversos contextos, tá? E aí, claro, beleza, falando de Vetex, né, qual que é o nosso produto, e dentro da Vetex, agora voltando para o que eu faço, né, existe um time, né, de professional services, né, que essencialmente, querendo afastar um pouquinho, se distanciar um pouquinho da conotação clássica de consultoria, a gente presta um apoio justamente à implementação de novas ideias. Então, numa explicação bem breve, né, essencialmente a gente sempre tem um projeto, e aí por isso que a gente está muito bem conectado com o contexto de todo esse evento, né? Mas o mais importante aqui é que
esse time de profissionais, ele está ali para ajudar e apoiar o cliente, né, no caso são aquelas empresas, né, e todas as outras do nosso ecossistema, a realizar os objetivos, né, a entregar as funcionalidades que eles estão planejando. Tá? Então, de uma maneira bem geral, é quase que, no fundo, a gente entrega projetos, né, a gente realiza projetos, faz escopo, faz planejamento, faz acompanhamento, arquitetura, mas o foco principal, falando de VTEX quanto ao Professional Services, é você estar próximo do cliente e fazer com que ele sinta essa segurança que ele está conversando e que ele está sendo apoiado por uma empresa de tecnologia que sabe do assunto. Tá? Então, o nosso propósito, né, por trás de entregar projetos e fazer o e-commerce acontecer, é garantir esse relacionamento com todas as contas com as quais a gente conversa. Tá? Beleza. Dito isso, dito todo esse contexto, como é que a gente chega agora no nosso assunto principal, né, no prato principal? A gente fala de projetos de e-commerce, né? Claro, como uma empresa de tecnologia cujo produto principal é uma plataforma de e-commerce, nada mais esperado que a grande maioria dos nossos projetos sejam projetos de e-commerce, né? E, claro, não querendo me alongar muito nisso, a gente tem outros tipos de projetos, claro, né? Mas todos eles são muito relacionados ao dia a dia do e-commerce e às ferramentas acessórias de e-commerce, tá? Falando dos projetos de e-commerce, primeiro, para que a gente tenha um pouco mais de empatia, mais uma vez, sobre quais são os possíveis desafios que a gente encontra, eu costumo separar, e na verdade porque eu costumo observar, 3 grandes tipos de projetos, tá? Ou melhor, 3 grandes tipos de clientes. Tá? Não necessariamente você é um e depois é outro, né? Ou melhor, necessariamente você evolui de um para o outro, porque são cenários diferentes, mas geralmente eles trazem benefícios e dores distintos e que você vai ter que aprender, você vai ter que começar a entender como funciona esse interlocutor para você conseguir interagir da forma mais eficiente possível. Então vamos lá, desses 3 são, né, esses 3 são. O primeiro deles são clientes de transformação. Então, pensa naquela loja, né, naquela companhia que nunca se envolveu com e-commerce direito e realmente decidiu fazer aquela famosa transformação digital, né? Ele desejou abrir os seus canais para o famigerado e-commerce. Cara, sinceramente, nesse tipo de projeto, uma das maiores dificuldades que você vai ver é a quebra de cultura. Né? Essa loja, né, toda essa companhia, ela não está acostumada com a dinâmica que é o e-commerce, né? A parte de operação, como é que eu faço o sortimento, a atualização das minhas informações. Então, boa parte do desafio do tipo A aqui é muito relacionado a como você muda o mindset, né? A mentalidade de todo mundo que trabalha nessa companhia. O tipo B, que eu chamo de evolução, é quando, beleza, esse cliente, né, essa conta, ela já trabalha no e-commerce, já trabalha com você, inclusive, né, já faz uso dos seus serviços, e ele quer evoluir ainda mais. Por exemplo, ele tem um novo canal, ele quer, nesse cenário pandêmico, por exemplo, começar a fazer a distribuição dos produtos através das suas lojas físicas, que atualmente estarão fechadas, né, provavelmente, e ele precisa de ajuda. Ele já conhece a tua plataforma, ele já está inserido no contexto de e-commerce, ele já entende isso. E aí, a parte boa é justamente que ele navega melhor, e a parte ruim, ao mesmo tempo, é ele ter esse tipo de conhecimento. Porque não só na VTEX, como uma empresa de tecnologia que, apesar de já ter alguns anos, ela ainda tem um coração de startup, tudo muda muito rápido. Né? E um dos maiores problemas é que você não pode se prender a conceitos antigos. E antigo, no mundo do e-commerce, é coisa de menos de 6 meses. Então, assim, um dos maiores desafios do processo evolutivo é você ensinar cachorro velho. Né? Então, essas são algumas dificuldades que a gente vê nos projetos de evolução, algumas e das principais. Né? E aí, o terceiro tipo, que eu chamo de migração, é quando, obviamente, né, a VTEX não é a única plataforma do mercado, né, tampouco, e eu não desejo que seja, mas o que acaba acontecendo, muitas vezes, é que você
já tem um determinado cliente que já trabalha com outra plataforma, um outro tipo de dinâmica, né? Toda uma cadeia de serviços e processos diferentes, e ele vai migrar para a sua. Né? E aí é bem esperado, né? Que é uma das principais, das principais barreiras, né? Das dificuldades que você encontra aqui, é que que esse cliente ele está acostumado com todo um outro universo. Né? Ele tem expectativas diferentes, obviamente ele quer desempenhar, ter um resultado melhor do que ele tinha antes, mas ao mesmo tempo ele não quer abrir mão de alguns processos que ele já estava extremamente acostumado, né? Então ele está numa situação meio que cômoda, eventualmente, e ele quer que isso se mantenha. Então uma boa parte das dificuldades de um projeto de migração é você quebrar essa inércia, né? Do tipo, cara, se você quer mudar, você tem que estar disposto a mudar. Então, enfim, esses são os 3 grandes tipos de projeto que a gente vê. Acho que não necessariamente eles definem todos os tipos de projetos, mas daqueles que eu acompanho ultimamente, né, e aí até fazendo uma adição, né, já estou no e-commerce há um pouco mais de 10 anos, na Vtex há um pouco mais de 4, mais ou menos 4, de todos esses projetos que a gente acaba vendo, acho que esses são os principais. E aí, beleza. Dito isso, né, dito esses 3 tipos de projetos, existe sim uma ponte comum, né? O que todo projeto de e-commerce acaba precisando prestar atenção para que ele funcione direito. Tá? E aí, assim, eu trouxe quatro dos principais, né? 4 daqueles que eu mais preciso ver desde o começo. Mas, obviamente, assim como os tipos, né? Eles não se resumem necessariamente a isso. Mas é só para vocês terem uma ideia de como é complexo você colocar um e-commerce no ar, né? Obviamente, você está ali reclamando do site que você não consegue comprar, ou do seu produto que acabou, mas entendam, né? Vejam quão bizarro, né? E quão complexo é toda essa estrutura que está por trás disso, tá? Então, por exemplo, uma das primeiras preocupações que você tem que ter é com o catálogo, né? O que você vai vender? Por quanto você vai vender? Como você vai distribuir esses produtos no teu portal, né? No canal que você vai apresentar para o seu cliente? Depois disso, dado que um determinado cliente até chegou no teu produto, como é que você garante que esse produto vai chegar até ele, né, fisicamente, né? Então, a gente passa para esse segundo bloco de logística, né, que fala desde parte de estoques, como é que eu integro este cara aqui, este cara ali, como é que eu faço posição de estoque, prazo de entrega, modalidade, se eu vou fazer de express, fazer normal, SEDEX, né? E aí, depois disso, se você conseguiu convencer para o usuário que o produto é legal e que ele pode ser entregue, né, você tem que oferecer condições para que ele te pague. Né? No fundo, é isso que você quer, né? Você quer vender os seus produtos. Né? Então, tem toda a parte de desafios, né, com pagamentos. Né? Então, desde você escolher qual é o gateway, né, os famigerados gateways de pagamento, que eventualmente é um assunto meio nebuloso quando a gente fala de integrações de tecnologia, né, porque pagamento é um assunto muito sensível, mas também aquelas coisas que a gente observa no dia a dia, né, como as formas de pagamento, quais são as bandeiras, quantas parcelas eu posso fazer, vai ter juros, não vai ter juros? Dependendo do meu negócio, do meu cliente, eu vou precisar passar um antifraude em cima daquela transação para me assegurar que eu não vou tomar um prejuízo no final daquele pedido. E aí, obviamente, fechando toda essa jornada, né, desses 3 primeiros tópicos, a gente tem o último, né, que é um termo, é um jargão de mercado, né, que se chama fulfillment. Né? Fulfillment, pelo próprio termo em inglês, ele é meio que a realização daquilo que você fez até então. Né? É a entrega. Então, como que você, dado tudo isso, né, que você conseguiu convencer e rodar o pedido, como é que você entrega? Então, tem desde a parte de descer este pedido para os sistemas internos dessa loja, que vão envolver, cara, conversar com a transportadora para chamar a coleta, e fazer a emissão fiscal, falar com o estoque para fazer a separação, etiquetar, embalar e etiquetar, e claro, sempre deixando isso conciliado com uma transparência e visibilidade para o teu cliente. Então, você envolve serviços de retaguarda, né? Então, toda a parte operacional, e ao mesmo tempo você também está falando de serviços de atendimento, né? Como é que você transmite e dá essa visibilidade de todas as etapas para o seu usuário, tá? E aí, beleza, a gente tem esses 4 pontos que falam essencialmente do pulmão, né? Como é que um e-commerce, essencialmente, falando meio que grosseiramente, qual é o mínimo que ele precisaria para funcionar. Mas eu acho que
diante de todos os nossos, os nossos anseios neste evento, eu acredito que falta um ponto aqui, e muitas vezes quando a gente fala de B2C principalmente, é um dos pontos mais esperados para ser comentado, que é o canal, né? Então, quando eu falo de canal, né, além daqueles 4 pontos que eu comentei agora, acabei de comentar, que são a parte de operação, né, como é que você faz aquele organismo funcionar, você precisa apresentar, você precisa criar um canal interessante. E aí a grande parte, né, a maior parte dos projetos que a gente tem relacionados a e-commerce, eles olham para isso aqui de uma forma muito ansiosa, como eu comentei, querendo sempre trazer, querendo inovar para cima do cliente. E aí que vocês têm que tomar o maior cuidado. Já vou fazer um disclaimer, tá? Que a minha conversa que eu tenho com vocês hoje não é tanto para falar de processos de tocada de projetos, tá? Não vou falar de metodologia, se a gente usa Scrum, Kanban, ou qualquer tipo dessa não tão microgestão, mas na gestão do processo, mas sim de alguns pontos quando a gente fala de projetos de e-commerce que são erros comuns e como que a gente tem que prestar atenção nisso por causa dados impactos que eles provocam, tá? Numa conversa, espero, muito dinâmica e fluida. Então, vamos lá, voltando. A gente tem os projetos de e-commerce que vão se preocupar muito, de novo, falando do B2C, vão se preocupar muito com essa pegada de como o canal vai ser apresentado, e falando justamente de como apresentar no canal, a gente essencialmente fala de interface e de experiência. Tá? E quando, obviamente, a gente fala de e-commerce, né, de canais digitais e lojas online, a gente essencialmente está falando do site. Tá? Então, assim, vocês vão perceber, né, conforme vocês comecem a tocar e ter mais contato com projetos de e-commerce, que todas as árvores de decisão, todos os círculos, né, círculos executivos, eles vão falar que, cara, eu quero que o site seja bonito, eu quero que ele tenha um monte de funcionalidade, obviamente que ele funcione bem no celular, mas que sobretudo, ele seja fácil e prático, né, fácil, prático e útil para o meu usuário, né? Então, assim, essa tríade de requisitos, eles permeiam quase que todos os desejos que uma nova loja tem, que uma nova conta tem quando vai querer abrir o seu canal de B2C ou inovar o seu canal de B2C, tanto faz. Mas existe uma série de percalços que você acaba percorrendo quando você procura atingir cada uma dessas etapas. E principalmente falando, e aí sim trazendo bastante experiência do que são projetos de e-commerce, falando de grandes companhias, né? Um dos maiores percalços é esse terceiro ponto, né? Como que você diferencia o que é de fato fácil e útil, e aí cabe a pessoa, e cabe também a pessoa que está tocando o projeto a levantar a mão e fazer um questionamento positivo, né, ou pelo menos construtivo, sobre o que é de fato fácil, o que é de fato necessário, para que determinado canal, para que determinada solução seja atraente para o seu usuário e seja usado pelo público. Tá? Então, o que a gente acaba justamente vendo é que, muitas vezes, as companhias querendo ir atrás da solução perfeita, da solução não necessariamente perfeita, né, mas daquela solução que faz tudo, eles acabam perdendo a mão, né, esquecendo dos conceitos básicos, né, que eventualmente você só precisa fazer o que o usuário quer, né, o que ele estava procurando. Tá? E aí, por isso, dado este contexto, eu vou comentar aqui, e aí, fazendo justamente uma conexão mais próxima ainda com o contexto, né, com o que eu imagino que seja mais ou menos a distribuição dos participantes aqui, eu vou fazer uma associação direta dessas dores, né, de você tentar transformar um canal em um canal atraente, né, ou criar um canal em um canal atraente, com as principais demandas que vocês devem ter no dia a dia, né, que essencialmente, quando a gente fala de e-commerce, essencialmente, obviamente a gente está falando de venda online. E toda vez que a gente fala de venda online, vocês vão perceber que quando o cara, quando essa conta, ela teve algum problema de falar de produzir um canal eficiente, um canal fácil, ele vê que as vendas dele estão caindo, ou eventualmente o ticket médio, né, que é o quanto
qual é a média dos pedidos, né, qual é o valor médio dos pedidos, tá muito pequeno, a quantidade de itens está muito pequeno, e aí ele levanta a mão para você, falando, olha, gente, eu preciso de ajuda para otimizar a minha taxa de conversão. E aí, já fazendo só uma breve explicação, taxa de conversão é bem, essencialmente, o que o termo diz, né, ele é a proporção de quantos de um determinado agrupamento, quantos você consegue fazer com que realizem uma determinada tarefa. Falando de e-commerce, a tarefa é fazer uma compra, na maioria das vezes, né? E geralmente ela está relacionado à quantidade de usuários. Então, uma métrica bem comum de taxa de conversão é de a cada quantos usuários, quantos fazem compra, né? Enfim, então a gente fala que essa loja conseguiu montar o canal dele, né, finalmente, né, fez tudo que ele queria, colocou todos os penduricalhos que ele queria, mas a conversão está horrível, né, e isso vai acabar acontecendo, e justamente como eu falei, faz muito parte do trabalho do arquiteto, né, da pessoa que está acompanhando esse projeto, levantar a mão e dizer para essa operação, para esse projeto, que tem algo errado. Tá? Na maior parte das vezes, dentro da VTEX, quando a gente fala de CRO, né, que é a Conversion Rate Optimization, a gente divide em dois grandes pilares de problema, né, que devem ser tratados o quanto antes. Tá? Você não pode esperar o indicador falar para você que a sua taxa de conversão está ruim. Né? Você tem que entender isso antes, e é bom você participar de todas as etapas, né, para que você justamente tenha essa sensibilidade e previsibilidade. Tá? Então, quebrando essencialmente na VTEX, como a gente quebra na VTEX, a gente tem dois grandes pilares que envolvem a conversão. Né? A primeira delas é a informação, e isso vai desde como o seu usuário descobre o teu canal, como é que ele navega na tua página, ele encontra o que ele encontra o que ele precisa de mais ajuda, você percebe isso, e claro, falando desse primeiro ponto de como ele descobre a tua loja, a gente obviamente está falando também de SEO, que é um assunto bem popular, né, nas camadas de publicidade e marketing, mas não só de SEO, como parte de indexação, motores de busca, né? Então, como é que tudo isso se organiza para gerar informação, para criar uma experiência adequada para o usuário? E, claro, o segundo ponto, que, sinceramente, é na maioria das vezes com os quais eu mais me acostumo, né, mais me aproximo, é nas frentes de performance. E aí, falando muito ipsis literis de performance, né? Quanto tempo aquela página demora para carregar? Eu acho que todo mundo aqui já tem essa sensação, né? Tem esse conhecimento de que, bom, se uma página demorar muito para carregar, eu vou lá e fecho essa página, né? Não tem por que eu continuar fazendo esse trabalho. Tá? Além disso, falando de performance, também tem a parte não só da execução, né, do carregamento daquela página, como a questão de cada microtarefa, né? Você pode medir a performance sobre cada microtarefa no sentido de, bom, eu quero medir quanto tempo o meu usuário precisa para interagir com um componente tal e um componente X, um componente Y, para realizar uma determinada tarefa. Por exemplo, quando você está numa loja de roupas, né? Quanto tempo demora para o meu usuário saber qual que é de fato o tamanho que é adequado para o corpo dele, né? Ou para a pessoa a qual ele precisa comprar alguma coisa, né? Enfim, e aí falando bastante dessa questão de performance, talvez vocês conheçam, né, o Google, como motor de busca, né, ele tem uma ferramenta que se chama Lighthouse, que ele essencialmente é um medidor de performance da página, né, e com ele você consegue determinar numa régua de 0 a 100, essencialmente, né, e aí tem que tomar muito cuidado que esse 0 a 100 foi feito para medir todos os tipos de página da internet, então vão desde páginas absurdamente complexas, como redes sociais, canais de streaming, até blogs, né, então justamente se você não é uma nota 100, não necessariamente você é um canal ruim, né, depende muito do seu contexto, mas que independentemente disso, o Google, visando melhorar o resultado que ele oferece nos motores de busca dele, ele estabelece, né, ele mantém essa ferramenta que se chama Lighthouse, e ele usa sim esse resultado, por exemplo, né, e aí até fazendo um casamento com essa parte de informação, ele faz esse casamento com o score de busca, né, quando você está falando de uma busca por um determinado produto lá no Google, ele fala, bom, se essa página A
performa melhor para entregar o resultado do que a página B, eu vou entregar a página A primeiro, eu vou colocar ela acima da sua posição. Então é muito importante você falar de performance também para que eles também perceberam que se a cada 100 milissegundos que eles reduziam, 1% daquela taxa de conversão deles aumentava. E aí você pensa, pô, se 1% aumenta, imagina se eu reduzir 1 segundo da minha taxa de carregamento, deixando de fazer alguma determinada coisa que é inútil, eu consigo aumentar até 10%, né, por exemplo, da minha taxa de conversão, o que isso se converte naturalmente em dinheiro. Né? E aí, fazendo essa ponte toda, quais são os principais desafios que a gente acaba vendo nesses contextos de projeto em que alguma coisa acaba invadindo, né, a outra, né, do tipo, pô, eu quero trazer a melhor experiência, mas como que o meu dia a dia impacta isso, né, trazendo isso mais para o contexto dessa nossa conversa. E aí a gente fala, essencialmente, das tags, propagandas, né, ads, e as ideias mirabolantes, como eu comentei lá no contexto anterior, que as diversas esferas de decisão vão querer colocar no teu projeto. Tá? E aí, começando então pelas ideias mirabolantes, eu acho que eu comento essencialmente do canivete, né, de uma alegoria do canivete. Né? Você pode ter um monte de gente querendo ferramentas diversificadas no teu canal, e quem vai se prejudicar com isso vai ser o usuário que vai ter que carregar esse trambolho. Né? Então, um problema do dia a dia muito comum nos projetos de e-commerce é que, como você vai ter uma indústria, uma empresa muito, muito complexa do outro lado, fazendo demanda, querendo colocar novas ferramentas, novas funcionalidades, querendo rastrear, e aí falando, por exemplo, de publicidade, né, querendo mapear o usuário, entender como é que ele clica, como é que ele se comporta, você começa a criar um monolito gigante dentro da sua solução e que no final você vai prejudicar a performance. E aí, obviamente, independentemente de você conseguir ler como é que esse usuário está se comportando, ele não sente seu canal atraente. Né? E aí vira uma questão de gato de Schrödinger, né, que para você saber se ele é ruim ou se ele é bom, né, se o usuário está satisfeito ou não, você precisa prejudicar o teu usuário. Então, tem que tomar muito cuidado, né, em acatar as ideias mirabolantes, como eu costumo falar, durante os projetos, principalmente conectados com a questão de publicidade, porque, na maioria das vezes, e aí eu acho que isso é um ponto importante, né, para todo mundo que toca projetos, estabelecer esses pontos focais. Porque, na maioria das vezes, quando a gente fala das demandas que vêm dos times de marketing, acaba que não existe uma pessoa técnica o suficiente para tocar e para fazer a gestão daquela funcionalidade. E isso faz com que, eventualmente, você precise abrir mão ou acabar errando fazendo uma implementação acatada, né? Do tipo, um prestador de serviço foi lá e falou, coloca isso no seu site, e essa árvore de decisão simplesmente vai falar, beleza, eu não sei fazer melhor, então eu vou colocar. Então tem que tomar muito cuidado no projeto para que todas as áreas que estejam envolvidas, elas saibam o que estão fazendo. E aí, claro, no segundo ponto, que eu falo das tags e das ads, né, quem trabalha com mídia e bastante com mídia, ela sabe que, essencialmente, boa parte do conteúdo que é trazido para você, ele precisa ser mapeado, ele precisa ser rastreado de volta para esses prestadores, né, os afiliados que estão fazendo todo esse tipo de propaganda e o retargeting e remarketing através das tags. Né? E aí, geralmente as pessoas não percebem que as tags, elas são, não querendo colocar todas elas num papel de vilão, mas na maioria das vezes elas podem acabar prejudicando muito mais do que esse canal traz de benefício. Então, se vocês olharem essa imagem aqui na direita, que parece uma célula orgânica, isso aqui é o site da C&A. Né? Essa bolinha azul mais na direita, com rodeada de roxos, é o próprio site. E depois você vê que ela começa a carregar várias outras coisas. Né? E todas essas outras coisas, eventualmente, vão produzir um resultado muito prejudicial para o seu usuário, porque isso significa que a página vai ficar mais pesada. E se vocês olharem aqui para o primeiro nó que ele abre para a esquerda, esse verde, né, ele começa a puxar muitos outros, né, e você perde o controle, né, um dos principais problemas, como eu comentei lá atrás, é que quando você descentraliza essa gestão do que deve entrar no site, você acaba prejudicando e diminuindo o grau de propriedade sobre aquele determinado assunto, né, a pessoa não se sente dona, não está preocupada com o teu canal, ela quer fazer a funcionalidade dela acontecer, né, e aí você acaba introduzindo vários gargalos na tua performance que no final do dia vão comprometer a tua conversão e aí esse cliente vai ficar insatisfeito.
Tá? Então, enfim, no final, independentemente dos canais, das funcionalidades, o que esse cara quer ver é o dinheiro dele retornando, né? O quanto ele investir, ele quer ganhar mais ainda. Tá? Então, a gente vai ter tantos indicadores indiretos, né, que seria, por exemplo, a relevância de marca, quantas pessoas gostam, quantas pessoas lembram do seu produto, mas como, obviamente, os próprios indicadores do e-commerce, né, como eu falei, taxa de conversão, ticket médio e todos esses outros que estão ao redor. Enfim, já estou bem estourado no meu tempo aqui, eu só venho trazer um ensinamento meio shaolinesco de tudo isso que eu trouxe até agora, que a parte mais importante, por exemplo, dos projetos que eu tenho tocado ultimamente, que pautam muito em CRO, é que é importantíssimo você ter o controle e a visibilidade de tudo que é implementado, de tudo que é adicionado no teu canal, que eventualmente entre em contato com o seu cliente, porque você pode acabar prejudicando esse usuário, achando que você está fazendo o melhor para ele. Tá? Então, se você tiver esse controle, se você tiver esse domínio sobre como as coisas funcionam, muito provavelmente você vai reduzir, né? Não estou dizendo que você não vai ter, né? Mas você vai reduzir a quantidade de surpresas que você pode ter lá no final, quando esse projeto for para o ar. Enfim, então, obrigado. Isso era o que eu queria trazer por hoje. Não tem, como vocês podem ver, tem muito assunto, né? Eu acho que tem várias outras conversas. Este é o Oliver. Na sua agência, todos sabem que para manter a produtividade e os lucros, é preciso se organizar do início ao fim do processo. Por isso, Oliver escolheu o sistema Job One, onde podemos analisar com dados a relação com os clientes, fazer a gestão financeira dos projetos e otimizar a operação da agência.